Bom dia para todo mundo. Vamos ler a nossa história de hoje? Histórias para Aquecer o Coração, de Jack Canfield e Mark Victor Hansen. E hoje a gente vai contar a história de Só Me Lembro do Amor. Talvez o maior serviço social que possa ser prestado por qualquer pessoa ao país e à humanidade é criar uma família. George Bernard Shaw. Vamos à história. Quando meu pai conversava comigo, sempre começava com "Já disse hoje como eu gosto de você?". O amor era recíproco, e nos últimos anos, quando a vida de meu pai começou a declinar visivelmente, nós nos tornamos ainda mais próximos, se é que isso era possível. Aos 82 anos, ele estava pronto para morrer, e eu, pronta para deixá-lo partir, pois assim terminaria o seu sofrimento. Rimos, choramos e nos demos as mãos. Dissemos um ao outro o quanto nos amávamos e concordamos que era chegada a hora. Pedi que quando ele se fosse, me mandasse um sinal de que estava bem. Meu pai riu, achando absurdo o meu pedido, pois não acreditava em vida depois da morte. Eu também não tinha certeza, mas vivera algumas experiências que me convenceram de que eu podia obter algum sinal do outro lado. Meu pai e eu éramos tão ligados que senti seu ataque de coração em meu próprio peito no momento que ele morreu. Mais tarde, lamentei que a rígida disciplina do hospital não tivesse deixado que eu segurasse sua mão enquanto ele partia. Dia após dia, rezava para receber algum sinal, mas nada aconteceu. Noite após noite, antes de dormir, pedia para ter um sonho. Mesmo assim, passaram-se 4 longos meses, sem que eu ouvisse ou sentisse qualquer coisa, a não ser a tristeza pela perda de papai. Mamãe morrera 5 anos antes, vítima do mal de Alzheimer. E embora já fosse adulta e mãe de 2 filhas, eu me sentia como uma criança perdida. Um dia, estava deitada numa cama de massagem num quarto escuro e silencioso, apertando pela primeira vez, quando uma onda de saudade de meu pai me dominou. Esperando pela primeira vez, quando uma onda de saudade de meu pai me dominou. Comecei a pensar se tinha sido insistente demais, pedindo-lhe que me desse um sinal. Percebi que minha mente estava num estado extremamente sensível. Imagens me passavam pela cabeça com tal nitidez que me dei conta de que não estava sonhando. Cada um dos meus pensamentos era como uma gota de água, criando círculos concêntricos num lago parado, e fui invadida por uma sensação de paz maravilhosa. Pensei então, estou tentando controlar as mensagens que me vêm do outro lado. Vou me abrir e deixar que elas venham. De repente, o rosto de minha mãe apareceu. Minha mãe como era antes do mal de Alzheimer e tê-la destruído física e mentalmente. Seu maravilhoso cabelo prateado coroava seu rosto suave. Era tão real e estava tão próxima que senti que podia esticar a mão e tocá-la. Senti a fragrância de Joe, seu perfume favorito. Ela parecia estar esperando por alguma coisa e não falava. Imaginei como era possível que minha mãe aparecesse num momento em que estava pensando no meu pai e me senti um pouco culpada por não ter pedido para saber dela também. Eu disse: mamãe, fiquei tão triste em ver você sofrendo tanto com aquela terrível doença. Ela inclinou a cabeça levemente para o lado, como se agradecesse por minhas palavras. Então sorriu, um lindo sorriso, e disse muito claramente: mas eu só me lembro do amor. Depois desapareceu. O quarto de repente ficou frio e eu comecei a tremer. Dentro de mim, fez-se com a maior clareza uma convicção. Só uma coisa importa: o amor que damos e recebemos. O sofrimento se esvai, o amor permanece.
As palavras de minha mãe foram as mais importantes que jamais ouvi. E aquele momento está para sempre gravado em meu coração. Ainda não recebi qualquer sinal de meu pai, mas não tenho dúvida de que um dia, quando eu menos esperar, ele vai aparecer e perguntar sorrindo: já disse hoje como eu gosto de você? É uma história de Bob Probstein. E quantas vezes a gente está tão preocupado em deixar bens, deixar ensinamentos, né? Deixar tantas coisas, a gente fala tanto. Nossa, a gente fala demais, né? A gente fala. Mas no final das contas, o que a gente lembra é exatamente aqueles momentos que não precisou falar nada. Não precisou falar nada. Que a gente via tudo. Que a gente sentiu o amor no cuidado, no carinho, naquele prato que quando você chega na casa da sua mãe, que você chega na casa do seu pai, você sabe que foi feito para você. Não precisa falar. Quantas vezes? Vamos amar mais e falar menos. Um beijo.